Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu quero fazer um videozinho falando sobre algo que eu acho super importante, tá? E fala sobre um sinal que Deus está te dando porque Ele quer ter uma intimidade maior com você. Faz alguns anos que eu venho pedindo algo para Deus, né? E eu creio que um dia vai se realizar. E eu estava pedindo muito, muito para Deus algo. E eu estava há alguns meses pedindo algo para Deus. E aconteceu uma coisa, né? Eu pedia uma coisa para Deus, pedia muito, muito uma coisa. E passou alguns meses. E eu fui numa igreja, num culto. E uma pregadora falou que Deus ia me abençoar com o que eu estava pedindo, mas ia demorar um pouco. Mas antes de acontecer, ia acontecer uma coisa. E ela disse que era uma coisa que era o agir de Deus, que não precisava se preocupar. Então, o tempo passou e dali algumas semanas, eu morava em Novo Hamburgo, e passou umas semanas, e aconteceu um imprevisto de eu e meu marido ficar desempregado. E a gente acabou que vindo aqui morar em São Leopoldo. O meu pai emprestou o terreno dele, a minha sogra fez um empréstimo para nós e a gente fez construir uma casinha aqui, nos fundos do terreno do meu pai. Por quê? Porque a gente se apertou lá em Novo Hamburgo, a gente ficou desempregado, com uma criança pequena, recém-nascida, a gente não deu conta de pagar as contas, sobreviver pagando aluguel, água, luz. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. Daí, quando a gente viu, a gente tava morando aqui. Aí, gente, quando a gente quer muito uma coisa, a gente tem que aprender que a gente tem que ter intimidade com Deus. Ter uma ligação forte com Ele. Entende? Então, eu não entendia o porquê que a gente acabou vindo para cá. Mas uma coisa eu descobri. Eu não sei, deve ter mais razões o porquê que a gente se mudou de uma hora para outra, tudo aconteceu e foi muito rápido, sabe? Mas uma coisa eu aprendi, que Deus queria que eu tivesse intimidade com Ele, porque eu estava pedindo uma coisa muito tempo, tô pedindo uma coisa para Deus, mas eu não estava tendo intimidade. Aí quando a gente acabou se mudando para cá, aqui não tinha nenhum parente, né? Lá em Novo Hamburgo a gente sempre saía, né? Nas folgas do meu marido, um dia sim, um dia não, a gente sempre tava saindo na casa de algum parente, de algum lugar. A gente sempre saía. E aqui, como eu fico muito sozinha, né? Assim, a gente não tem nenhuma ligação com o vizinho, uma ligação forte de frequentar a casa de vizinho. A gente não tem nenhum parente aqui, só meu pai. Meu pai sempre tá trabalhando. E sábado sempre tá na rua resolvendo um monte de coisa. Assim, a gente só vê meu pai uma vez por semana. O que aconteceu, igreja? Eu tô pedindo um milagre para Deus. Aí passa um tempo, um tempinho, eu me mudo. E eu aprendi uma coisa aqui, nesse tempo. Aqui a gente ficou mais em casa, mais caseiro, mais retirado. E o que aconteceu, igreja, comigo? Sobrou mais tempo para eu conversar com Deus, para eu ter mais intimidade com Deus, para mim ter mais sabedoria com algumas coisas, porque a gente se apertou financeiramente falando, né, porque a gente estava construindo, então eu aprendi a me lidar mais com dinheiro, aprendi a muita coisa aqui, tive mais sabedoria aqui, aprendi muita coisa que Deus me ensinou, e eu acabei tendo intimidade com Deus, coisa que eu não tinha lá. Porque hoje eu acordo de manhã, eu fico 1h30, 2 horas orando, conversando com Deus. Eu levanto, tomo meu café, converso com Deus e oro. Eu leio a Bíblia, eu tenho rotina espiritual, coisa que eu não tinha lá. Porque antes eu saía bastante com meu marido, a gente nunca ficava em casa. E agora, como não tem ninguém aqui, né? Não tem parente, meu pai sempre tá ocupado. Eu só vejo meu pai uma vez por semana e às vezes nem vejo. Às vezes eu levo uns 15 dias para ver meu pai, porque meu pai sempre sai. Trabalha, às vezes trabalha de segunda a sábado até. Aí domingo ele sai, eu quase não vejo meu pai.
E o que acontece, gente? Como eu fico muito em casa, não tenho ligação com o vizinho, com ninguém, uma coisa eu aprendi, que Deus queria mais intimidade. Deus queria que eu tivesse mais conversas, diálogos com Ele. Hoje eu leio a Bíblia com frequência, eu oro, criei esse canal, sabe? E vou mais na igreja. E eu acho assim que foi uma mudança para chegar até o meu milagre. Porque tu só vai ver o teu milagre acontecer quando tu tiver intimidade com Deus. Quando tu conversar mais com Ele, quando tu ler mais a Bíblia. Aqui eu aprendi a jejuar, aqui eu aprendi a orar mais. Sabe? Eu aprendi muita coisa, gente. E tudo que eu venho aprendendo, tô colocando no canal. Mas tudo isso que eu tô aprendendo, que eu passei pro canal já, vários videozinhos, gente, foi porque eu vim morar pra cá. Porque se eu não viesse vindo pra cá, morar aqui, eu não teria intimidade com Deus, eu não teria canal, eu não saberia lidar tanto assim com certas situações, com dinheiro, sabe? Não teria pressentimentos, porque aqui parece até que na vida espiritual eu sonho mais as coisas, porque eu tenho o dom de revelação aos sonhos, eu tenho pressentimentos, sabe? Aconteceu até aqui 2 vezes, igreja, 2, de eu ter visão. Eu nunca tive visão na minha vida, mas aqui eu tive 2 visões. E eu nunca tive isso. E uma revelação. Eu estava lendo a Bíblia, mexendo no celular. Ao mesmo tempo, li a Bíblia e estava pesquisando coisas no celular religiosas, né? E lendo a Bíblia. Tava juntando as duas coisas para ver uma coisa. E Deus me deu uma revelação que foi a palavra da gratidão, que tem aí no canal, que é, acho que Mateus parece, 12:13 ou 13:12, que fala que aquele que tem, mais será dado, e aquele que não tem, até o que tem será tirado, que é a gratidão. A gratidão, aquela revelação da palavra, foi eu lendo a Bíblia e mexendo no celular, que eu estava pesquisando algumas coisas da Bíblia e me veio aquilo. Naquela hora, eu escutei aquela palavra e me veio aquilo. Foi uma revelação, coisa que eu nunca teria lá em Novo Hamburgo, porque sempre eu estava olhando TV, estava escutando música, eu saía muito com meu marido, né? Sempre estava vindo numa casa de um parente, no outro parente, sempre. E eu não tinha essa rotina, eu tive aqui, porque aqui a gente quase não conhece ninguém, né? Não frequenta em casa de ninguém, não tem nenhum parente aqui, só meu pai quase não vejo. Então, gente, foi algo assim de Deus, né? E foi algo que eu aprendi. E eu acho super importante ter passado isso, porque tem muita gente que pede algo para Deus e de repente ela se muda, ou ela sai do emprego, vai para outro, ou a vida dela toma um rumo totalmente diferente. Porque Deus já está encaminhando a pessoa para o milagre dela, mas antes ela tem que aprender a ter uma rotina espiritual. Sabe, gente? A aprender a ter uma rotina espiritual. Porque quando a gente quer uma benção, a gente quer um milagre, quer muito uma coisa, se você já não tem uma rotina espiritual, Deus vai fazer alguma coisa acontecer para você passar a ter. Porque senão, se tu quer muito uma benção e tu não tem rotina com Deus, intimidade com Deus, gente, vai demorar muito para acontecer. Entende? E quando a gente aprende a ter intimidade com Deus, sabe, se agarrar com Deus, conversar muito com Deus, sabe, ter intimidade de pai com filho, sabe, aquela intimidade boa, que tu se sente à vontade para conversar com Deus, que tu põe todos os teus problemas, conta para Ele, põe nas mãos dele e desabafa com Deus. É essa intimidade que eu tô falando e eu não tinha. Então, gente, eu só queria deixar bem claro, assim, vamos ter intimidade com Deus para a gente alcançar a nossa vitória. Deus sempre abençoa. Eu aprendi que Deus abençoa a gente, mas quando a gente está pedindo uma coisa, a gente tem que ter rotina espiritual, porque senão a gente vai demorar para acontecer. Tá? É isso que eu quero deixar no canal, porque eu aprendi nisso e hoje Deus tocou no meu coração para falar isso. Antes da bênção, Ele vai te ensinar a ter rotina com Ele. Deus vai te ensinar a ter rotina espiritual primeiro. E por que a gente tem que ter essa rotina antes de prosperar? Antes, né? Porque nessa rotina espiritual, ele vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento, vai te preparar.
preparar para o milagre. E Deus não tem como te preparar se tu não tiver uma rotina espiritual com Ele. Se você não tirar pelo menos uns 15 minutinhos do dia, 20 minutinhos, sabe? Ter uma rotina espiritual, agradecer pelo alimento, orar, jejuar, nem que seja pelo menos uma vez por mês, sabe? Então, essa rotina espiritual te prepara para Deus começar a te revelar algumas coisas que você precisa para prosperar, para ser curado, para ser abençoado, para ter uma vida amorosa melhor, para te ter um casamento melhor, ou para te melhorar na tua vida espiritual. Você quer ter dom? Tem rotina espiritual, porque Deus vai te preparar na rotina. Na rotina espiritual, Deus prepara na rotina espiritual para a gente receber o milagre. Tá, gente? Essa é a palavrinha que eu queria deixar para vocês, porque eu aprendi isso e eu tinha que passar pro canal. Tenha rotina espiritual, porque a rotina espiritual é um preparo para sua bênção chegar, tá? É isso que eu queria deixar para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.